E aí, pessoal? Você já parou para pensar como figura do Pai, tanto nosso Pai aqui na Terra quanto Deus, nosso Pai Celestial, influencia a gente? Nossa, com certeza. Tipo, você teve uma boa relação com seu pai crescendo, Me faz pensar e bastante. com Deus, você consegue sentir ele como um pai de amor. É algo que realmente molda a gente, como a gente se relaciona com tudo, né? Com o mundo e com nossa fé. Sem dúvida. E por isso que hoje a gente vai mergulhar no livro Paternidade Bem Resolvida, Boa. com Fabiano Ribeiro. Aliás, antes de começar, aquele recadinho básico. Curtam vídeos, se inscrevam no canal, ativem as notificações Isso. e compartilhem com os amigos. Hum. Ajuda muito o nosso canal a crescer. E deixem nos comentários sugestões de livros para a gente analisar em outros Fé em Letras, né? Isso, estamos super curiosos para saber o que vocês querem ouvir. Beleza? Voltando ao livro. Paternidade bem resolvida. Parte da ideia de que as questões que a gente não resolveu com uma figura paterna podem acabar impactando a nossa vida É. de um jeito muito forte, limitando até o nosso potencial. É exatamente isso. E o livro traz a história da Luísa, que conseguiu se curar das feridas que ela tinha em relação ao pai. E a partir daí, passou a enxergar Deus como um pai de amor. Legal! Que transformação incrível, né? E sabe o que me chamou a atenção? A carta do pai ao filho Sim, é de arrepiar. sem dúvidas, uma das partes mais emocionantes do livro. Olha. E o autor escolheu trechos da Bíblia que reforçam essa mensagem de amor, né? Pessoal. Incondicional de Deus. Daquelas frases, né? Eu sei tudo sobre você, você foi feito à minha imagem, te conheci antes mesmo de você existir. Nossa, é como se Deus estivesse sussurrando no nosso ouvido. Filho, eu estou aqui, pode se aproximar. Verdade, dá uma sensação de acolhimento. E por falar em se aproximar, o livro reinterpreta a parábola do filho pródigo, Sim. mas com um olhar diferente. Sim. O Arquibeiro nos desafia, né? Aí, além da ideia de um filho que estava perdido e enxergar a figura de um filho ferido. E nos coloca diante de um espelho, né? Qual a sua relação com seus pais? Quais as marcas boas ou ruins que você carrega dessa relação? Nossa, isso é forte. Me fez pensar em várias coisas. E para nos ajudar nessa autoanálise, o autor apresenta a janela de Johari, uma ferramenta poderosa para a gente se conhecer melhor, né? É verdade. Ela divide nossa personalidade em 4 áreas. A área aberta, que é o que a gente sabe sobre nós mesmos e que os outros também sabem. A área cega, que são as coisas que os outros percebem na gente, mas a gente não enxerga. A área oculta, que são nossos segredos. E a área desconhecida, que é tudo aquilo que ninguém conhece sobre nós. Só o Espírito Santo pode revelar. É. Lembro vagamente de ter estudado isso. Mas explica melhor como a janela de Johari se aplica à nossa relação com os nossos pais e com Deus. Ao analisar cada área, a gente consegue entender melhor como a gente se comporta nesses relacionamentos, identificando padrões, bloqueios e áreas que precisam ser curadas. A oração, né? Pedindo a Deus para nos mostrar o que a gente precisa enxergar, é fundamental. Entendi. É como se a gente estivesse desvendando o mapa da nossa alma. Exatamente. E essa jornada de autoconhecimento é essencial para a gente quebrar padrões negativos e construir relações mais saudáveis. Faz todo sentido. É. E o autor, ele compartilha um pouco da história dele no livro, né? Compartilha sim. Ele nos leva junto com ele na jornada de cura, Aham. mostrando como as experiências com os pais impactaram a vida dele. Um momento marcante que ele descreve é a crise nervosa que a mãe dele teve quando era criança. Nossa, E como isso o afetou profundamente. que difícil. Ele conseguiu superar esse trauma. Conseguiu sim. E ele enfatiza a importância da paciência e da perseverança no processo de cura. É. Mudanças profundas levam tempo. Ele até usa a frase: é no final da pista que o avião decola. Gostei dessa frase. É pra gente nunca desistir de buscar a cura, né? Em qualquer momento da vida. Com certeza. E ele vai além, né? Dizendo: a sua maior dor será o seu maior ministério. Uau, que forte. Mas como a gente pode aplicar isso na prática? Quando a gente se permite ser curado e transformado por Deus, a gente pode usar nossas próprias experiências para ajudar outras pessoas que estão passando por situações parecidas, né? Transformar a dor em propósito. Que lindo. E ele também fala sobre os fatores que contribuem para a gente se distanciar dos nossos pais, né? Isso mesmo. Ele divide esses fatores em 2 categorias. Os externos, que são os acontecimentos da vida, e os internos, que são as nossas reações emocionais a esses acontecimentos. Ele usa o exemplo do Gênesis, né? Mostrando como a queda afetou os relacionamentos humanos. Tornando a intimidade algo que precisa ser conquistado, né? É. Com esforço e intencionalidade. É interessante. E como isso se manifesta na relação entre pais e filhos?
de várias maneiras. Muitos pais se sentem distantes dos filhos. E Nossa. muitos filhos se sentem incapazes de voltar para casa mesmo quando adultos. E o que causa essa distância? Vários fatores, mas um dos principais, segundo o autor, é a falta de investimento na construção da intimidade. Ele alerta para os perigos da falsa intimidade, que é uma ilusão criada para evitar a dor da verdadeira conexão. E como a gente identifica essa falsa intimidade? Geralmente, ela aparece em relacionamentos superficiais, né? Baseados em aparências, em evitar conflitos. O autor usa o exemplo do abuso sexual para ilustrar como essa falta de intimidade pode ser prejudicial, já que impede as vítimas de buscarem ajuda e se curarem dos traumas. É um tema delicado, mas muito importante de ser abordado. Com certeza. O autor nos convida a ficarmos atentos aos sinais de abuso, especialmente em crianças, né? E a criarmos um ambiente familiar seguro, onde a comunicação aberta e o afeto sejam cultivados. E ele dá dicas práticas para os pais protegerem os filhos do abuso. Sim, ele lista 13 dicas, que vão desde conhecer bem os filhos até evitar que durmam na casa de outras pessoas sem a presença dos pais. E ele reforça a importância da oração, pedindo a Deus proteção e discernimento. São dicas muito importantes. Acho que todo pai e toda mãe deveria ter acesso a esse tipo de informação. Concordo. Ele também fala da importância de lidarmos com os traumas do passado, para que eles não se repitam nas próximas gerações. Ele cita o livro Cobertura Espiritual, do pastor Carlito Paes, que explica como os males podem ser transmitidos, de geração em geração, né? E como podemos quebrar esse ciclo. E como a gente faz isso? O primeiro passo é reconhecer o problema. Depois, pedir perdão a Deus e buscar ajuda de pessoas mais experientes na fé. Ele compartilha a experiência pessoal dele, mostrando como se curou dos traumas do abuso e impediu que eles se repetissem com as filhas dele. Que legal. Isso mostra que a cura é possível, né? E que eles podem deixar um legado de saúde para as próximas gerações. Exatamente. Ele nos convida a não termos medo de encarar as feridas do passado, por mais dolorosas que sejam, porque é através da cura que a gente experimenta a verdadeira liberdade. E ele também fala sobre a importância de analisarmos a nossa relação com a nossa mãe, né? Sim. Ele destaca que as feridas deixadas pela figura materna também podem ser profundas e que a gente precisa buscar a cura para elas. Ele nos convida a orar, pedindo a Deus para nos ajudar a ter um coração voltado para os nossos pais, tanto o pai quanto a mãe. Faz sentido. Afinal, a figura materna também é fundamental na nossa formação. Com certeza. E ele nos lembra que a forma como a gente se relaciona com nossos pais serve de base para todos os nossos outros relacionamentos. Nossa, é muita coisa para assimilar. Realmente. E ainda temos muito para explorar. Mas antes de continuar, vamos fazer uma pausa para respirar e voltar com mais ideias e reflexões sobre paternidade bem resolvido. Combinado. A gente já volta. E aí, prontos para continuar nossa imersão em paternidade bem resolvido. Totalmente. A cada página uma descoberta. Verdade. No capítulo sobre autoavaliação, o autor nos leva para uma viagem dentro da gente, explorando as feridas da relação com os nossos pais. Verdade. E ele descreve 3 reações comuns a essas feridas, né? Ações punitivas, frieza emocional e a orfandade. Começando pelas ações punitivas, como elas se mostram na prática. A pessoa começa a punir os pais, às vezes até sem perceber, né? Com atitudes que vão contra os valores da família. É como se dissessem, vou fazer tudo o que vocês não fariam só para mostrar o quanto eu estou magoado. Entendi. Ele dá algum exemplo disso. Ele fala, por exemplo, de uma adolescente criada num ambiente super protetor que começa a namorar um cara completamente diferente do que a família esperava. É uma forma de se rebelar e mostrar que ela tem vontades próprias, que não é um robô. Faz sentido. É como se ela estivesse gritando: Ei, eu existo! Me vejam! E a frieza emocional, como ele descreve. Ele descreve como coração gelado, resultado da falta de afeto e conexão emocional com os pais. A pessoa fica insensível, distante, como se tivesse construído um muro em volta do coração. Que triste. E como a gente sabe se alguém está sofrendo com essa frieza emocional? Tem vários sinais, né? Dificuldade em demonstrar afeto, incapacidade de se conectar emocionalmente com os outros, tendência ao isolamento, racionalizar demais os sentimentos. E ele destaca que essa frieza pode parecer só um traço da personalidade, mas na verdade é uma defesa, né? Uma forma de evitar a dor da rejeição. Caramba, que é como se a pessoa congelasse o próprio coração para não sofrer mais. E sobre a orfandade, o que ele diz? Ele define como um sentimento profundo de abandono e desamparo, que pode vir de várias situações, como a morte prematura dos pais, rejeição, abandono. A orfandade gera um sentimento de não pertencimento, de estar perdido no mundo. Que sensação horrível. Como lidar com essa orfandade? Ele nos convida a buscar a cura em Deus, que é o pai dos órfãos, e a nos deixarmos ser acolhidos por ele. Ele também fala da importância de lidar com o luto da perda dos pais, se for o caso, para a gente conseguir seguir em frente sem carregar o peso da dor. Entendi. Ele dá dicas de como passar pelo luto de um jeito saudável. Sim. Ele cita o pastor Alcione Emmerich, que descreve as etapas do luto e como lidar com cada uma delas.
Ele fala da importância de chorar, de expressar a dor, de falar sobre a perda com alguém de confiança. É como se a gente estivesse lavando a alma com as lágrimas. Exatamente. E ele lembra que Jesus também chorou a morte de Lázaro, né? Mostrando que a dor faz parte da vida e que a gente pode encontrar conforto em Deus quando a gente perde alguém. Falando em perda, o autor também aborda as distorções sexuais que podem surgir da falta de intimidade com os pais, né? Sim, ele explica que a sexualidade vai além do físico, né? Envolve também o emocional. A falta de afeto e conexão com os pais pode gerar distorções e problemas na vida sexual, tanto para homens quanto para mulheres. Que tema delicado. Ele entra em detalhes sobre essas distorções. Sim, mas com muito respeito e cuidado. Ele explica, por exemplo, que a falta de intimidade com o pai pode levar a mulher a buscar afeto de qualquer jeito, se colocando em risco, e que a falta de conexão com a mãe pode fazer o homem ter medo de se entregar no relacionamento. E o que a gente pode fazer para evitar essas distorções? Ele nos convida a buscar a cura para as feridas emocionais, a construir relacionamentos saudáveis e a viver a sexualidade de forma plena e integrada, de acordo com os princípios de Deus. Ele reforça a importância do diálogo aberto em família para que as crianças e adolescentes se sintam à vontade para falar sobre suas dúvidas e medos. E ele também fala sobre a importância do perdão, né? Sim, ele dedica um capítulo inteiro a esse tema, mostrando como o perdão é fundamental para a gente curar as feridas emocionais e construir relacionamentos saudáveis. Mas perdoar às vezes é tão difícil. Eu concordo. E ele reconhece essa dificuldade. Ele mostra as coisas que nos impedem de perdoar, como o medo de ser manipulado, o desejo de justiça e o orgulho. E como a gente supera essas barreiras? Ele nos convida a olhar para a cruz de Cristo e lembrar que Deus nos perdoou, mesmo sem a gente merecer. E que quando perdoamos os outros, a gente se liberta do peso da mágoa e do ressentimento. É como escolher ser livre, mesmo que doa no começo. Exatamente. E ele compartilha a experiência dele de perdoar o pai, mostrando como esse processo foi libertador. Que legal. É um incentivo para a gente não desistir de buscar reconciliação, mesmo quando parece impossível. Com certeza. E ele também fala sobre a importância de perdoar a si mesmo, né? Verdade? Às vezes a gente é muito duro com a gente mesmo. O que ele diz sobre isso? Ele nos convida a reconhecer nossos erros, a se arrepender e a buscar o perdão de Deus. E nos lembra que Deus não nos condena, mas nos ama incondicionalmente e quer nos restaurar. Que bom. É reconfortante saber que Deus está sempre de braços abertos para nos receber. Com certeza. E ele também nos alerta sobre os perigos da religiosidade, né? Que nos afasta da verdadeira intimidade com Deus. E como a gente identifica a religiosidade? Ela se mostra na busca por uma espiritualidade superficial, baseada em regras rituais, mas sem amor e conexão com Deus. Ele usa o exemplo do fariseu e do publicano, mostrando como a religiosidade nos impede de reconhecer que precisamos de Deus e de receber a sua graça. E como a gente se liberta da religiosidade? Ele nos convida a nos aproximar de Deus com humildade, reconhecendo que somos pequenos e precisamos do seu amor e perdão, e a buscar um relacionamento verdadeiro com Ele, baseado em intimidade e amor. E ele fala sobre como construir esse relacionamento com Deus. Sim. Ele nos convida a ler a Bíblia, orar, buscar a companhia de outros cristãos e viver obedecendo aos mandamentos de Deus. Ele usa o exemplo da carta aos Gálatas, mostrando como Paulo, depois de se libertar da religiosidade, experimentou a verdadeira liberdade em Cristo e a alegria de ser filho de Deus. E ele destaca os benefícios de sermos filhos de Deus, né? Sim, ele apresenta marcas da filiação. Identidade, intimidade, herança, provisão, aceitação, afeto, alegria, alimento, admiração e amizade. Nossa, quanta coisa boa. Vamos explorar cada uma dessas marcas. Com certeza. Mas antes de mergulharmos nesse oceano de bênçãos, vamos fazer uma pausa para absorver tudo que a gente já aprendeu até aqui. Combinado. Voltamos já já para desvendar os tesouros da filiação e voltamos para nossa última parte aqui, analisando paternidade bem resolvida. Isso. Pronta para desvendar as desmarcas da filiação. Preparadíssima. Vamos começar pela identidade, né? Ser filho de Deus significa saber quem a gente é em Cristo. A gente não é mais definido pelos nossos erros do passado, pelas nossas fraquezas, pelas palavras de rejeição que a gente ouviu. A nossa identidade está firmada em Cristo. Somos novas criaturas. E libertador. E a intimidade, como a gente pode viver isso? Através da oração, da leitura da Bíblia, da comunhão com o Espírito Santo. É por meio desses caminhos que a gente se conecta com o Pai, compartilha as nossas alegrias, tristezas e recebe a direção dele. É como cultivar uma amizade com Deus, né? Exatamente. E por falar em amizade, essa é a 10ª marca da filiação. Deus não quer ser só o nosso Pai, mas também o nosso amigo. Aquele com quem a gente pode conversar sobre tudo sem medo de ser julgado. Que incrível. E a herança? O que a gente herda como filhos de Deus. A gente herda as bênçãos espirituais, a vida eterna, o acesso à presença de Deus, a paz que excede todo entendimento. Somos co-herdeiros com Cristo. Uau! É muita riqueza. E a provisão? Deus é o nosso provedor.
Ele cuida de todas as nossas necessidades, as materiais e as espirituais. Ele nos convida a confiar nele, a descansar na provisão dele. É como se ele dissesse: filho, não se preocupe, eu cuido de você. E aceitação. Como filhos de Deus, a gente é aceito incondicionalmente. Não importa o que a gente fez no passado, quantos erros a gente cometeu, Deus nos ama e nos perdoa. E Ele nos convida a nos aceitarmos também, com todas as nossas imperfeições. Que alívio. E o afeto, como a gente sente o afeto de Deus. Deus é um pai de amor, carinhoso. Ele nos abraça, nos beija, nos consola, nos encoraja. E Ele nos convida a expressar o nosso amor por Ele também, através da adoração, do louvor, da gratidão. É como se a gente pudesse sentir o abraço de Deus. Com certeza. E a alegria, o que o livro diz sobre ela. Ah, alegria é algo tão importante. A alegria é um fruto do Espírito. É uma alegria que não depende das circunstâncias, mas da nossa comunhão com Deus. Ele nos convida a cultivar essa alegria, a celebrar, a compartilhar com os outros. É como ter uma fonte inesgotável de alegria dentro da gente. E falando em fonte inesgotável, chegamos ao alimento. Exatamente. Deus nos alimenta com a sua palavra, que é o pão da vida, e com o seu espírito que nos fortalece e nos guia. Ele nos convida a nos alimentarmos diariamente da sua presença, a buscar a nossa força nele. É como se a gente estivesse sempre se reabastecendo na fonte da vida. E por fim, chegamos à admiração. O que Deus admira em nós. Deus nos admira como somos, com as nossas qualidades e imperfeições. Ele se alegra com os nossos sucessos, nos consola nos nossos fracassos e nos ama incondicionalmente. Ele nos convida a admirá-lo também, a reconhecer a grandeza dele, a beleza dele, o amor dele. Que lindo. É como ter um pai que está sempre torcendo pela gente. Exatamente. E ele nos convida a viver como filhos amados, a aproveitar a presença dele, a confiar na provisão dele, a celebrar a bondade dele. E o livro termina com o chamado A Ação, né? Sim. Ele nos desafia a abraçar nossa identidade como filhos de Deus, a ter intimidade com o Pai e a viver de um jeito que mostre o amor e a graça dele. E nos encoraja a buscar ajuda se a gente tiver com dificuldade na nossa caminhada. Que final inspirador. Paternidade Bem Resolvida é um livro transformador. E para quem ficou curioso, vale a pena conferir. Super recomendo. E para quem se sentiu tocado por essa conversa, saiba que você não está sozinho. Busque ajuda. Converse com alguém de confiança e abra o seu coração para o amor de Deus. É isso aí. E antes de terminarmos aquele recadinho final, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações e compartilhem essa nossa conversa com seus amigos. E não esqueçam de deixar nos comentários sugestões de livros para os próximos Fé em Letras. Até a próxima. Até a próxima. Fiquem na paz de Deus.